Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de reflexões a partir da carta aos Hebreus, aquela epístola que só Deus sabe quem escreveu. E hoje, continuando essa reflexão, nós entramos no último capítulo dessa epístola, ao som de Lorena McKennitt, o livro dos segredos. E nós entramos agora com essa reflexão, lembrando que no capítulo 12, como em todo o contexto da epístola aos Hebreus, o escritor dessa epístola, ele faz comparações do Antigo Testamento, das ofertas queimadas no altar, no tabernáculo antigo de Israel, de Jerusalém, e toda a prática religiosa que eram praticadas pelos levitas, e mostrando que isso eram só sombras do verdadeiro tabernáculo que haveria de vir, e que essas coisas caducaram quando veio o sumo sacerdote Jesus Cristo e pagou o preço definitivamente uma vez por todas, com o seu corpo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E todas essas coisas caducaram, e ele diz aqui, olha, no final do capítulo 12, versículo 27, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas. Essas coisas, tabernáculo, serviço no altar, e mata porco, e mata bicho, e mata boi, e mata cabra, e pega o sangue, e junta o corpo e queima fora do arraial. Tudo isso são coisas feitas. Acabou, passou, mudou dessas coisas para as imóveis, as que permanecem para sempre. É o que diz o final do capítulo 12. Por quê? Tendo recebido nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Porque pela graça somos salvos. A graça, a fé é graça, a vida é graça, pela qual, pela graça, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu já vi muita gente usar esse versículo, que Deus é um fogo consumidor, para meter medo nas pessoas, né? Cuidado que Deus é um fogo consumidor e tal, vai lhe consumir. Não, ele é um fogo consumidor para consumir de uma vez por todas os nossos pecados, as nossas transgressões, a partir da fé em Jesus Cristo. É assim que o fogo queima, assim como o corpo desses animais que eram sacrificados lá no altar, no templo de Jerusalém, era queimado fora do arraial, e todos os dias eles faziam sacrifício, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue desses animais que depois eram queimados fora do arraial. Esse fogo que todo dia tinha que ser queimado, animais e tal, não sei o quê. Mas Deus é um fogo que consome de uma vez por toda o nosso pecado, a nossa maldade e nos conduz à eternidade, se assim nós cremos na palavra, se assim nós entendemos o que Jesus Cristo fez, se assim nós somos gratos ao amor e à graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o capítulo 13 começa dizendo: permaneça o amor fraternal. Ele está falando das coisas que passaram, né? Os sacrifícios, as oblações, as coisas do templo, aqueles rituais infindáveis. Passaram, Deus consumiu, Ele é um fogo consumidor. Estabeleceu um novo concerto. E o capítulo 13 diz: permaneça o amor fraternal, porque o amor permanece.
O amor nunca muda, o amor nunca passa, o amor permanece. Até a fé um dia acabará, porque nós andaremos por vista e não por fé. Até a esperança um dia acabará, porque quando você alcança o que você espera, não faz sentido mais esperar. E um dia nós estaremos na presença do Senhor, do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os que nele depositaram a vida e a esperança, essa glória, essa graça de ter sido salvo, agraciado pelo amor de Deus, pela graça que há em Cristo Jesus. Então nesse dia até a esperança acabará, mas o amor permanece para sempre. Portanto, permaneça o amor fraternal, permaneça o amor entre as pessoas, permaneça o amor entre os irmãos, permaneça o amor até pelos seus inimigos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, pela hospitalidade, alguns, não sabendo, hospedaram seres celestiais. Sem saber, muitas vezes, a pessoa que é hospitaleiro hospedou anjos e nem sabia que eram anjos. Lembre-se dos presos, como se você estivesse preso com eles, principalmente se eles foram presos injustamente. Mas lembre-se também dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Agora, venerados sempre entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, o leito sem maldade, o leito sem traições, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, aos que se dão ao adultério, aos adúlteros, os que vivem pegando aqui, pega ali, eu vou comer acolá, eu vou comer ali, não sei o que, minha vida é isso, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, sem avareza, contentando-se com o que você tem, com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então por que você vive preocupado? Por que você vive ansioso? Por que você acha que juntar dinheiro e nunca favorecer os que estão menos favorecidos e nunca ajudar resolve alguma coisa? Seja os vossos costumes sem avareza, é o que diz a palavra. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ontem eu conversando com a minha esposa, com Jabene, eu me lembrei de Térbio José Brandão. Foi um primeiro guia que eu tive no Evangelho, logo quando eu me converti. Que muitas e muitas ocasiões, diferentes ocasiões, demonstrou com a sua maneira de viver Jesus Cristo. Eu via Jesus Cristo nele, na maneira como ele tratava os menos favorecidos, na maneira como ele tratou todas as pessoas que ele se chegava, maneira como ele era desprendido, e o é até hoje, com relação a ajudar o próximo com dinheiro, financeiramente, tudo isso. Eu atento à fé dele, à sua maneira de viver. Sabe por quê? Porque é Jesus que atua nesses guias. Eu tenho Caio Fábio de Araújo, é um outro guia, é um outro pastor na minha vida. Eu tenho Ed René Kivitz, é outra pessoa a qual eu me inspiro para poder destilar as palavras do Evangelho segundo o Espírito Santo que vem no meu coração e traduz. Tenho os meus pastores, os meus guias aqui da comunidade do Caminho da Graça Natal, Jorge Luiz Melo e outros. Tenho Gláucia Santana lá em Recife, que é uma criatura maravilhosa, também cheia do amor de Deus. Augusto Pergentino lá de Recife e tantos outros que eu aqui corro o risco de errar, esquecer.
Ivo Fernandes e tantos outros, a fé dos quais devo imitar. Porque Jesus Cristo, que opera em cada um desses e que opera no meu coração, no versículo 8 aqui diz, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É o mesmo antes da fundação do mundo. É o mesmo que nasceu em Belém, bebezinho, e cresceu e fez o que fez e morreu na cruz e ressuscitou dos mortos e subiu aos céus para nos preparar lugar. Ele é o mesmo hoje, agora, aqui, neste momento. A palavra diz, quando tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eis que ali estou eu. Portanto, estamos aqui, eu, você, a minha sogra que está aqui do lado, a minha esposa que está lá dentro, e o Espírito Santo. Portanto, Jesus é o mesmo hoje também e é o mesmo eternamente. Aquele que disse, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, voltarei outra vez para vós outros, para que onde eu estiver estejais vós também. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Você já viu gente dizer assim, olha, eu sou mais evoluído porque eu não como carne. Ou então, é o tal do vegano, acha-se melhor e mais evoluído por causa da comida, porque não come carne, porque não come nada que vem dos animais. Ou então, aquele que por questões religiosas, em determinada época do ano, não come carne, só come peixe. Rapaz, vocês são muito bobos, cara. Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas. O bom é que o coração esteja forte com graça e não com comida. Essas comidas de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Nada aproveitaram, sabe? Porque nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Eu vou traduzir esse versículo. Olha, nós temos um altar. Quem tem esse tipo de altar, que está preocupado com comida, com manjar, com oferta de animais mortos, não, eu tenho uma galinha que eu tenho que oferecer aí para o meu guia espiritual, o Exu, sei lá das quantas, e por aí vai. Cara, isso é bobagem. Quem serve esse altar aqui de Jesus Cristo não tem direito de comer ou de servir a qualquer outro tabernáculo e vice-versa. Assim como os israelitas tinham aquele tabernáculo onde eles matavam os animais em sacrifício a um Deus, que isso tudo era uma figura, eram figurações. Isso eram sombras da verdade. A verdade vem com Jesus Cristo e acabou. Acabou o que era antigo, se fez tudo novo. Ele pagou o preço num altar fora do arraial. Ele foi condenado dentro do tabernáculo. Foram os religiosos que o condenaram para ser levado para fora da cidade, para o lugar chamado a Caveira, o Monte do Calvário, e morrer lá, fora do arraial. Repito, porque temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, os que servem e acham que essa religiosidade toda tem algum poder para fazer você melhor. E você ainda não confiou no amor de Cristo, você confia nas suas práticas religiosas, você confia no seu sacrifício de animais ainda. Você acha que porque você não come carne, você é melhor do que alguém que se alimenta de qualquer coisa e dá graças porque se alimentou? Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Lembre-se, todo esse texto de Hebreus é um contexto que existia, né? Hoje nem existe mais isso, né? Não existe mais nem templo de Jerusalém para eles fazerem esse tipo de ritual.
Mas existem hoje coisas que são semelhantes, que é tudo que eu já falei, essa prática de religiosidade infinita em um coração desassossegado, numa pessoa que ainda não aceitou, não entendeu o sacrifício de Jesus Cristo como único e tudo suficiente, feito de uma vez por todas para te salvar. E você não entendeu isso ainda. Portanto, por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, fora da cidade, fora do arraial, fora do tabernáculo. Saiamos, pois, nós a ele, fora de tudo isso, levando o seu vitupério, se for o caso, levando a ignomínia, levando as rixas que vierem, seja levando o que for, porque o vitupério de Cristo, o que ele levou, é muito maior do que o vitupério que você pode levar por amor a ele. Porque nós não temos aqui cidade permanente. Não temos aqui cidade permanente. Mas buscamos a cidade futura. Buscamos a cidade que é celestial. Buscamos a cidade que permanece. Buscamos a cidade onde o amor e a paz e a justiça reinam. Buscamos a cidade onde Jesus é a luz, é a lâmpada, é a luz, é o sol da justiça. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. É o sacrifício que Deus quer, rapaz. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício. É você falar deste amor. É você cantar com o coração alegre para quem te salvou. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios, aí sim, Deus se agrada. Com a bondade, com a misericórdia, com o perdão, com a graça, com a hospitalidade, com a comunicação com qualquer pessoa, sem fazer distinção nem acepção de pessoas. Com esses sacrifícios, Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Esses pastores que ensinam o caminho correto. Não é qualquer um que se diz pastor que está inventando coisas estranhas, doutrinas estranhas, como eu já vi a unção do riso, a unção do galo, as pessoas ficam corejando, berrando, feito bode, a unção de comer capim santo, não o capim santo que faz chá, que é bom demais, mas o capim mesmo, tem uma unção, o cara aí que faz a unção da genital santificada, os caras sentam no colo do pastor, para sei lá para quê. É loucura, gente, doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios, e os caras se dizem pastores, e centenas de pessoas os seguem. Portanto, obedecei aos vossos pastores, os pastores que são coerentes com a palavra, e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com tristeza, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu, da minha parte, aqui o escritor de Hebreus diz: orai por nós. Eu peço, orem por mim, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído, diz o escritor de Hebreus. E para finalizar, ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno
tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ou ao qual, a Jesus, a Cristo Jesus, do Senhor, seja a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Saudai a todos com um beijo santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu por aqui vou dizendo amém. Beijo no seu coração, que a paz de Deus, a paz de Jesus, que excede a todo entendimento, seja com você e com a sua família, para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem e para a glória de Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Beijo!